por que os cristãos usam o domingo. E é uma pergunta muito boa. Por que domingo? Por que não continuar no sábado? E a resposta é por causa do evento que mudou toda a história, ok? Porque aconteceu um evento que foi tão marcante que mudou toda a história, que é a ressurreição. Tá, tudo bem. Mas você tem um texto, somente umzinho sequer, onde diga expressamente, olha, vai acontecer um grande evento. E quando acontecer esse evento, que vai ser muito grande, magnífico, que será a ressurreição de Cristo, toda a solenidade do sábado será transferida para o primeiro dia da semana. Você tem esse texto? Poderia nos mostrar onde diga expressamente isso, que a transferência da solenidade da guarda do sábado foi transferida para o domingo com a ressurreição de Jesus Cristo? Por que nós não guardamos o sábado? O sábado é um instrumento de Deus. O sábado é um momento onde você separa para a adoração a Deus. O sábado ele não vale mais para nós hoje. Opa, muito bem. Mas você tem um texto, poderia nos dizer, onde diga expressamente que hoje o sábado não vale mais para nós? Você pode nos mostrar esse texto? Mas o princípio do sábado, sim. Nós não guardamos o sábado porque nós servimos ao Senhor do sábado. Opa, muito bem. Mas você tem um texto que diga isso aí, que você disse? Onde diga expressamente isso aí, que agora todos os que servem ao Senhor do sábado estão isentos de guardar o sábado? Você poderia nos apontar esse texto? Umzinho sequer. Somente um que diga, olha, todos os que servem ao Senhor do sábado, que é Jesus Cristo, estão isentos de guardar o sábado. Você tem esse texto? Por que é que a grande maioria dos evangélicos não guarda o sábado? A Assembleia de Deus não guarda, Evangelho Quadrangular não guarda, os batistas não guardam, episcopais, luteranos, metodistas, os reformados, os anglicanos, a grande parte do protestantismo não guarda o sábado. Quem guarda o sábado são linhas ligadas ao adventismo do sétimo dia, que representam uma proporção muito pequena, não é? Então, a grande parte da cristandade não observa o sábado porque entende que o dia para se guardar é, de fato, o domingo. Tá, tudo bem. Mas você poderia nos dizer onde está escrito na Bíblia que nós devemos guardar um dia porque nós entendemos ou porque está escrito? Ah, eu entendo que eu devo guardar a terça-feira. Porque eu entendo que devo guardar a terça-feira, eu vou guardar a terça-feira. Existe uma parte na Bíblia onde diga expressamente isso, olha, se você entender que deve guardar um dia X, você pode guardar esse dia X. Porque lá na Bíblia eu só encontro que é o sétimo dia. Eu só posso guardar o sétimo dia. Lá na Bíblia só diz isso. Agora, isso que você acabou de falar, que eu entendo que nós devemos guardar tal dia, então deve ter algum elemento que te dá essa justificativa ou que apoia essa decisão tua. Você tem esse texto lá na Bíblia que diga assim, olha, se você entender que deve guardar um dia tal, você pode guardar esse dia tal? Você tem esse texto na Bíblia que diga que nós devemos guardar um dia porque entendemos ou porque está escrito? Agora, nós devemos guardar um dia porque nós entendemos ou porque está escrito? Pelos conceitos que eu vi na Bíblia, nós devemos guardar um dia porque está escrito, não porque eu entendo. Se na Bíblia está escrito dia X, sétimo dia, então o sétimo dia é que deve ser guardado. E não me interessa se a maioria está guardando outro dia, porque como nós já vimos, o povo de Deus sempre foi minoria. E quem se perdeu foi a grande maioria. Quem vai se perder é a grande maioria. O povo de Deus é a minoria. Sempre foi assim. E agora, no final, não será diferente. Será minoria também. E Jesus então diz, eu sou Senhor do sábado. Eis aqui quem é maior do que o sábado. Então Jesus se colocou acima do sábado. Se colocou como sendo aquele que tem, para quem o sábado apontava. Ele é a consumação do sábado. Ele é o descanso. Ele é o descanso que o sábado preanuncia, não é? Tá. Então Jesus dizendo que ele é o Senhor do sábado, porque está lá no mandamento, né? Está lá no mandamento.
Quando ele diz assim, olha, o sábado é do Senhor teu Deus. De quem é o sábado? É do Senhor teu Deus. Aí vem Jesus e fala, eu sou esse Senhor lá, que o sábado está falando que era dele. Eu sou esse Senhor do sábado. Então, se Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, né, como tu disseste, o sábado aponta para Jesus. Então você tem esses elementos. Jesus dizendo que é o Senhor do sábado. Você crendo que o sábado aponta para Jesus. Então, com base nisso tudo, você entende que deve guardar o domingo? Não estou entendendo sua lógica. Não estou entendendo essa conclusão tua. Tudo apontando para o sábado, então porque está tudo apontando para o sábado, eu devo guardar o domingo. Não estou entendendo. Aí muitos dizem assim, por causa da ressurreição. Mas existe alguma parte lá na Bíblia onde diga isso? Que, olha, quando Jesus ressuscitar, você não precisa mais guardar o sábado, porque a solenidade do sábado será transferida para o primeiro dia da semana. Tem uma parte na Bíblia que diga isso? Você poderia nos mostrar? E aí, continuando a história, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita em que dia da semana? Ele não ressuscita no sábado, ele ressuscita no primeiro dia da semana. Tá, mas tem alguma parte lá na Bíblia onde diga isso? Que no dia que Jesus ressuscitar, é nesse dia que nós devemos guardar? É esse dia que devemos descansar? Existe isso lá na Bíblia? Tem essa parte? Você poderia nos dizer esse texto? Ele não ressuscitou no sábado, porque ele estava descansando no sábado. Ele morreu na sexta-feira de tardezinha e ressuscitou de manhãzinha no primeiro dia da semana. Isso não entende, você não consegue entender que ele estava descansando no sábado. Ele passou o sábado inteirinho no descanso e ressuscitou no primeiro dia da semana. E tem mais. Jesus, depois da sua ressurreição, ele ficou aqui 40 dias. Tempo suficiente para dizer, olha pessoal, agora a regra mudou, porque eu ressuscitei no primeiro dia da semana, então agora todos devem guardar o primeiro dia da semana. Mas você não vê isso, Jesus não disse isso. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus mesmo, ele esteve aqui 40 dias. Ele tinha tempo suficiente para dizer, pessoal, a regra mudou agora e tal. Não, ele não disse isso, não existe isso na Bíblia. Que é o domingo. Então essa é a resposta que nós damos, pela qual nós hoje entendemos que estamos sim obedecendo o mandamento de Deus ao descansar no domingo e usá-lo como dia do Senhor. Tá, Deus manda guardar o sábado, você guarda o domingo e você está entendendo que está guardando os mandamentos de Deus, guardando o domingo. Onde é que está isso na Bíblia? Deus manda você guardar um dia, você está guardando outro dia e fala que está obedecendo a Deus. Como assim? Com base em quê? Você tem um texto lá na Bíblia que diga isso, olha, quando Deus mandar você guardar um dia, você pode guardar outro dia e mesmo assim você estará obedecendo a Deus. Você tem esse texto? Eu acredito que essa é uma das principais dúvidas do cristão, se ele deve guardar o sábado. Afinal, por que nós devemos seguir só 9 mandamentos e deixar um de lado? Alguns dizem que nós devemos guardar esse dia porque Jesus fez isso enquanto esteve aqui na terra. Outros afirmam que Deus santificou o sábado antes de criar Israel, e por isso é um mandamento eterno. E ainda há aqueles que defendem que guardar o sábado é uma obrigação de todos. Eu não sei se você sabe, mas guardar a lei não significa apenas observar os 10 mandamentos. Esses são apenas um resumo da lei de Moisés. E é por isso que Tiago nos alertou. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Não, aqui você misturou as coisas. Quando o Tiago fala da lei, ele está falando da lei da liberdade, ou da lei real. Você pode ler o contexto lá. Inclusive, ele cita 2 preceitos dessa lei, da lei real, da lei da liberdade, tá? Que são os 10 mandamentos. Então, se você quebrar um ponto desses, aí você quebrou todos os 10. Ele citou ali os preceitos que ele estava se referindo. Por quê? Porque a palavra lei na Bíblia, ela tem vários contextos. Existe lei referindo-se aos 10 mandamentos, existe lei referindo-se à Bíblia, a própria Bíblia que eles usavam lá no tempo deles,
né? Eles chamavam de lei, a lei e os profetas, isto é, o Velho Testamento, né? No contexto ali de Tiago, ele estava se referindo à lei real. Ele até cita a lei real, porque existiam várias leis. Você pode ler Ezequiel 45, Êxodo 20, ali tem os 10 mandamentos, Êxodo 21, ali tem os juízos, né? Em Êxodo 20, Moisés fala isso aqui e tal, os 10 mandamentos. Depois, no Êxodo 21, no capítulo 21, ele diz assim: agora eu vou falar para vocês os juízos. Tá? Então, existiam várias leis, vários códigos. Assim como no Brasil nós temos vários códigos, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Civil, Código Penal, Código Comercial, Código de Processo Comercial, Constituição, tem as leis federais, as leis estaduais. Então, todas essas leis, esse conjunto de leis, a gente chama de ordenamento jurídico. Em Israel não existia essa palavra, não existia essa palavra que a gente refere aqui no Brasil, ordenamento jurídico. Lá usava uma palavra só, a palavra lei. A lei, lá eles falavam lei. Então, lei é de uma forma genérica, está se referindo ao conjunto dessas leis, dos códigos, ou ao ordenamento jurídico, ou a lei também significava só a Bíblia, né? A lei e os profetas, então estava se referindo à Bíblia, né? Às Escrituras. A lei, então a lei, quando ele citava a lei, você teria que saber de qual lei ele estava se referindo. Por exemplo, tem a lei das ordenanças. Então a Bíblia registra que havia leis, várias leis, mas fora esse registro da Bíblia, existia de fato as próprias leis. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles ficavam em 2 tábuas de pedra e ficavam dentro da Arca da Aliança, lá no lugar santíssimo. Tá? Agora, os juízos, o livro da lei, ficava separado deles, dos 10 mandamentos, ficava fora da Arca. Né? E fora isso, tinha as leis das ordenanças. Por exemplo, Ezequiel 45 fala das leis das ordenanças, como que tinha que ser o sacerdote, como que ele era escolhido, que roupa que ele usaria, fala dos animais, quais animais que poderiam ser sacrificados, tal. Então, todos esses ritos, esses ordenamentos, eles chamavam tudo de uma palavra só, chamava lei. Então, por isso que quando se diz lei, você tem que ver em que contexto, que lei se refere a isso. Por exemplo, a lei de Tiago é a lei dos 10 mandamentos, né? Mas, por exemplo, a lei que quando Jesus, ao ressuscitar, ele, a caminho de Emaús, ele encontrou com 2 discípulos dele, e ele foi falando sobre a lei e tal. A lei que ele estava falando lá era a Bíblia. Não era aqueles ordenamentos que tinha que guardar isso ou aquilo, não. Ele estava se referindo à Bíblia dele, né? Que a Bíblia fala que ele explicou pela lei, pelos profetas, tudo que falava a seu respeito e tal. Então, a gente tem que ver esse contexto da lei, em que ela, que lei que está se referindo, tá? Então, isso ele mistura, você misturou as coisas. Não está falando do ordenamento jurídico, está falando especificamente dos 10 mandamentos. E outra coisa, quando Deus criou o mundo em 6 dias, ele separou o 7º dia. Ele pega esse dia, separa, descansa nesse dia, ele santifica esse dia e ele abençoa esse dia. Isso não significa nada para você? Deus separa o dia, abençoa o dia, descansa nesse dia e santifica esse dia. Então, significa que nós devemos guardar outro dia, porque ele fez isso. Jesus santifica, abençoa um dia. Porque Jesus abençoou e santificou esse dia. Isso não quer dizer nada. Como não quer dizer nada, amigo? Está na Bíblia. Quem é você para falar contra Deus? Bom, falar agora é fácil. Quero ver falar quando ele voltar. Cristo nunca ensinou seus discípulos a guardar o sábado. E quem defende esse dia deve se perguntar, por que ele não fez isso, já que o mandamento é tão importante? Ao ser questionado pelos religiosos, Jesus também não fez nenhuma questão de dizer que guardar esse dia é para sempre. Bom, Cristo nunca ensinou os discípulos a guardarem o sábado, porque ele já guardava o sábado.
Como é que eu vou molhar algo que já está molhado? Não tem como. Como é que eu vou instruir quem já está instruído? Eles já estão instruídos. Eles já sabiam disso. Cristo, inclusive Jesus, ele tinha como costume, era costume dos judeus já, né, guardar o sábado. Jesus mesmo tinha, a Bíblia fala ali em Lucas 4, né, que Jesus tinha como de costume, aos sábados, ir para a sinagoga e não ficar lá na oficina, lá trabalhando na carpintaria. Não, ele ia para a sinagoga. Então, Jesus não ensinou os discípulos a guardarem o sábado, porque eles já guardavam o sábado. Você pode ler ali em Lucas 22, 53. E conforme o mandamento, eles guardaram o sábado. Ele não ensinou porque eles já sabiam. E que deveria ser aplicado à sua igreja. Veja o que ele disse. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Perceba que a lei e os profetas permaneceram até João Batista. Por mais que ele tenha vivido no período do Novo Testamento, o ministério de João Batista obedeceu às leis do Antigo Testamento. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei do Velho Testamento, e nenhuma delas se aplica a nós hoje. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei do Velho Testamento, e nenhuma delas se aplica a nós hoje. E nenhuma delas se aplica a nós hoje. Pois é, aí é que está. Jesus aboliu a lei do Velho Testamento, mas que lei era essa? Como nós já dissemos, existiam várias leis. Existiam as leis das ordenanças, né, do sacerdócio, existiam os 10 mandamentos, né, que é chamado de testemunho, existia os juízos, os estatutos, os mandamentos e tal. Então tinha as leis sanitárias, as leis civis, as leis penais, etc. Quais leis foram abolidas? Exatamente aquelas leis que apontavam para Jesus. Quando Jesus veio, essas leis já não existem mais. Não há mais sentido na existência delas. E quando Jesus disse que a lei e os profetas, ele estava se referindo à Bíblia. A Bíblia do tempo deles apontavam, profetizavam para ele, para a vinda do Messias, que era até João, né? Que João veio preparar o caminho para o Messias. A lei e os profetas apontavam para João. Mas se você entender de forma errada, ou se você entender de outra forma, se você disser que a lei e os profetas profetizaram até João, e isso significa que o Velho Testamento não vale mais nada, que Velho Testamento você está se referindo? É preciso ter muito cuidado, porque existem 2 tipos de Velho Testamento e 2 tipos de Novo Testamento, tá? Existe o Velho Testamento que vai de Gênesis até Malaquias, e existe o Velho Testamento que foi firmado no Monte Sinai. Ali em Gálatas 4, 22 a 25, fala do Velho Testamento, que foi firmado lá no Monte Sinai. Esse é o Velho Testamento que foi abolido. Já o Velho Testamento, que é aquela parte da Bíblia que vai de Gênesis a Malaquias, esse Velho Testamento não foi abolido. Esses são os livros, as escrituras do tempo de Jesus. Essa era a Bíblia deles. Então, a Bíblia deles não foi abolida. Você vai jogar fora, por exemplo, a parte da Bíblia que fala que Deus é o Criador, que Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Deus é o Criador. Esse mundo tem um Criador. Você vai jogar fora essa parte? Você vai jogar fora a parte da Bíblia que fala que um dia Jesus viria para resgatar a humanidade? Ali em Gênesis 3, que fala que um dia o filho da mulher iria nascer para esmagar a cabeça da serpente. Você vai jogar fora a parte da Bíblia que fala sobre os 10 mandamentos pelos quais o homem será julgado, toda a humanidade é julgada com base nos 10 mandamentos. Você vai jogar fora essa parte da Bíblia? Como? Não tem? Então, o que foi abolido é o Velho Testamento, que fala em Gálatas 4, 22 a 25. Esse Velho Testamento foi abolido, mas a parte da Bíblia de Gênesis a Malaquias, que nós chamamos de Velho Testamento, essa parte não foi abolida.
Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Diferente do que alguns defendem, essa passagem não fala nada sobre guardar o sábado. Vemos que Deus apenas santificou o sétimo dia, após ter concluído a criação. A instituição da guarda do sábado aconteceu depois que o povo de Israel deixou o Egito. E é importante observar que nenhum dos patriarcas guardava o sábado. Existe alguma passagem afirmando que Abraão, Isaac, Jacó e José faziam isso? Não, por quê? Tá, Deus abençoa o dia, Deus santifica esse dia, porque ele separou, descansou. Então significa que esse dia não vale para nada, não serve para nada, é um dia comum qualquer. Se Deus abençoa um dia, santifica esse dia, isso não vale nada para você? E outra, nesse tempo de Gênesis, de Adão até Moisés, ou um pouquinho antes de Moisés, não havia escrita. E quando Moisés escreveu o livro do Gênesis, para eles era comum guardar o sábado. Eles já guardavam o sábado. Então ele ali só falou, só citou, olha, a origem do sábado decorre daqui, vem desde lá da criação. Ele não precisava falar, olha, Deus tem os 10 mandamentos, tal. Ele não precisava falar, porque eles já tinham aquilo. Eles já observavam aquilo. Ou você acha que quando Caim matou Abel, Deus colocou a mão na cabeça, putz, esqueci de falar para o homem que não pode matar. Não. Tanto é que na conversa de Deus e Caim, Deus deixa muito bem claro lá que Caim tinha pecado. Ele cometeu um pecado de não matar. Né? José, quando a mulher de Potifar queria deitar com ele, ele falou, não, eu não posso fazer uma coisa dessa, é contra o mandamento de meu Deus, eu não posso. Então, Deus já tinha as leis dele. Os irmãos de Moisés, de José, os irmãos de José, o José mesmo mandou colocar o copo de prata dele na boca do saco do irmão dele, de Benjamim. E depois, quando eles saíram lá da casa dele, ele mandou o servo dele lá buscar, falou, vocês roubaram o copo de prata lá do meu senhor e tal. Aí levaram eles lá de volta. Eles falaram assim, não, o nosso Deus proíbe a gente fazer isso, roubar. Então, você já viu que Deus tinha esses mandamentos. Só que naquele tempo ainda não tinha escrita, mas os mandamentos eram passados de forma verbal, de pai para filho. Então, nós temos lá no Velho Testamento várias partes, lá no livro do Gênesis, antes do Decálogo, várias partes que cita que Deus já tinha as leis dele. O próprio Deus falou para Isaac, olha, o teu pai, Abraão, ele guardou todos os meus mandamentos, todas as minhas leis, os meus preceitos, os meus estatutos e os meus juízos. Tá? Então, significa que Abraão guardava as leis de Deus, Abraão guardava o sábado. Porque quando você vai ler isso lá no livro de Deuteronômio, olha, vocês devem guardar todas as leis, os estatutos, os juízos e os mandamentos de Deus. Tudo isso aí Abraão guardava. E quando você vai lá em Deuteronômio e vê em que consistia esses mandamentos, juízos, estatutos e tal, tinha ali o sábado. Então você pode ver claramente, sem ficar subentendido nada, claramente você pode ver que Abraão guardava o sábado, os patriarcas guardavam o sábado, desde o Éden, porque todos eles obedeciam às leis, os estatutos, os mandamentos, os juízos de Deus. Porque o mandamento de guardar o sábado é exclusivo para o povo de Israel. Veja o que está escrito. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Viu como está claro nas Escrituras? Agora, tudo ocorreu ali no Monte Sinai, porque ali Deus já escolheu o povo dele e falou, não, vou separar um povo
para esse povo difundir a minha lei, os meus juízos, os meus mandamentos para o mundo inteiro, certo? Porque aquelas leis não eram só para o povo judeu, mas era para o mundo inteiro. Agora, claro que tinha coisas ou tinha leis que se aplicavam só ao povo judeu. Por exemplo, a lei das transmissões, ou da hereditariedade, da herança, né? Como que era feita as transmissões, as leis lá que ficou a ocupação do território, quem ficaria com quem, com qual parte e tal. Essas leis eram próprias deles lá. Mas as demais leis, por exemplo, vocês não devem comer isso, não devem comer aquilo. Isso aí não é só o povo judeu, é o mundo inteiro. Deus queria que os homens do planeta inteiro tivessem saúde. Evitando comer aqueles alimentos proibidos, as pessoas teriam saúde. Evitando comer sangue, evitando comer gordura, as pessoas teriam saúde. Hoje a própria ciência comprova que se você comer gordura, comer sangue, não é benéfico. Pelo contrário, você pode ter grave doença, pode até morrer de infarto, sei lá. Então, tem que ver certinho quais leis serviam e quais leis não serviam, ou quais leis foram abolidas. Aquela lei que se aplica a toda a humanidade, por exemplo, não matar, não roubar. Você acha que Deus quer que só o povo judeu não roube, não mate, adore ele, honre o pai e a mãe? Não. Deus quer que todos os seres humanos, todos os povos, não roubem, não matem, não tenham inveja, não adulterem, honrem o nome dele, certo? Não tenham outros deuses diante dele, somente ele. Deus quer isso para todos, não quer só do judeu isso aí. Então, quando Deus fala que isso é um sinal entre mim e vocês, é porque o povo de Israel era o povo dele. Não era o cananeu, o filisteu que era o povo dele. Não, pelo contrário. Esse povo era idólatra, era pagão. Eles não adoravam o verdadeiro Deus. O povo de Deus era o povo de Israel. Por isso, aquele era um sinal. O povo de Israel. O povo de Deus, entendeu? Aquele era o sinal. Igual a circuncisão também. A circuncisão era um sinal de que o macho pertencia ao povo de Deus. Mas Deus instituiu um outro sinal que não precisaria mais daquele sinal físico, que era o sábado. Então, o povo de Deus guardaria o sábado. No caso ali, era o povo judeu. Mas hoje, não é só judeu. Hoje, não tem raça, não tem fronteira. Todo aquele que aceita Jesus Cristo, o sinal não é a circuncisão, não é um sinal físico, mas o sinal é o sábado. É um mandamento, é uma aliança perpétua. Por quê? Porque Israel, o povo judeu, no ano 34 da nossa era, ele deixou a primazia, né? Então, a partir dali, o evangelho passou para todos os homens. E desde então, não é só judeu que é povo de Deus, porque o próprio Paulo mesmo fala, olha, em Cristo Jesus acabou a circuncisão e a incircuncisão não vale mais nada. Agora todo que é filho, portanto, agora todos vós são filhos de Abraão, portanto, herdeiros da promessa. Então, com o direito vêm as obrigações. Herdeiro da promessa. Se eu tenho direito à promessa, eu tenho direito e tenho deveres também, eu tenho obrigações. E uma das obrigações era guardar os 10 mandamentos. E o sábado como um sinal. Agora, quem salva é Jesus Cristo. Não é sábado, não é não roubar, não matar. Se bem que só pelo fato da pessoa fazer isso, ela já está sendo abençoada. Não é? Que Jesus mesmo diz assim, ó, se você fizer isso tal, honrar o teu pai, tua mãe, tal, eu prometo que vou fazer isso. Tem muita promessa ali. Só do fato da pessoa obedecer
os mandamentos, a pessoa já está sendo abençoada. Por exemplo, só do fato dela não comer gordura, não comer sangue, ela já está sendo abençoada porque ela não vai ter doença, entendeu? Então, essa parte que é só para o povo judeu, sim, é povo judeu porque judeu era o povo de Deus naquela época, mas agora não é só o povo judeu, agora são todos os que aceitam Jesus Cristo. Esse é o povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus está misturado em todas as religiões, são aqueles que obedecem à voz de Deus. E um dia esse povo de Deus vai ouvir realmente a voz de Deus e vai ver onde é que ele está, e vai ouvir e atender a voz do segundo anjo. Então, para concluir, eu quero aconselhar você a buscar obedecer os mandamentos que são para a Igreja de Cristo, no Novo Testamento. Veja o que Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pois é, mas você não disse há pouco ainda que a lei e os profetas só valiam até João? Que agora não vale mais nada? Que nenhuma dessas leis se aplica para nós hoje? E agora você está mandando guardar 2 leis que são base da lei e os profetas? Você não acha que tem uma incongruência aí? Você está mandando guardar 2 leis que eram a base de uma lei que você falou que não vale mais nada? Em quem que nós devemos confiar? Em Jesus ou em você? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo eram 2 preceitos da antiga lei. Você pode ler em Deuteronômio 6:5. Lá diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Se você for ler Levítico 19:18, ali também diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus não mandou novas leis. Agora eu vou ensinar para você novas leis, ou vou resumir toda a lei em 2. Não. Essas 2 leis já existiam e elas eram o objetivo, o escopo, a base de toda a lei e o profeta. De toda a lei e os profetas. Tá? Então, se você fala, como você disse agora há pouco, que a lei e os profetas não valem mais nada, então significa que essas duas leis que Jesus falou não valem mais nada também. Porque elas são a base da lei e os profetas. Mas você diz que a lei e os profetas não servem para nós hoje, foram extintas, não se aplica mais em nada. Bom, você pode até falar isso aí para quem não entende de Bíblia, né? Mas para quem entende de Bíblia vai ver que você está se contradizendo. Porque você está mandando guardar 2 leis que, segundo você, já não existem mais. Foram abolidas. Aí é por isso que eu falo, não dá. Não dá para ficar procurando desculpa para não guardar o sábado. Vamos fazer como está na Bíblia. Está muito simples lá, olha, guarda o sábado. Não existe outro mandamento. É só isso aí. Mas as pessoas querem fazer malabarismo para justificar a sua conduta de não guardar a lei de Deus. Para tentar justificar sua conduta de desobediência à lei de Deus.